Oi, eu sou a Pan e esse podcast é para você que quer entender um pouco do incrível universo da mulher. Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje o papo vai ser sobre menopausa, para variar um pouquinho, né? É um assunto que a gente fala pouco, mas a gente vai conversar sobre menopausa e os assuntos relacionados à menopausa, o quanto que impacta na vida das mulheres. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer aqui no Elas por Elas um papo sobre menopausa, né? É um assunto que a gente fala pouco, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Eu, a Denise e a Flávia, estou esperando as meninas entrarem. A gente abriu caixinha de pergunta também, então, na verdade, a ideia desse espaço, né, o Elas por Elas, a ideia do Elas por Elas veio de um papo de especialistas e também mulheres que vivenciam, né, as suas dores, cada uma com a sua história. E a ideia é a gente trazer um pouquinho, né, do que a gente sabe como especialista e também do que a gente sabe como mulher para vocês, para a gente poder compartilhar, para a gente poder trocar. Então aproveitem esse espaço, né, porque fica muito mais rico quando a gente tem dúvidas, né, é uma discussão, então o papo flui muito melhor. A Flavinha tá um pouquinho atrasada, não sei se ela vai conseguir entrar no horário. A Denise deve estar chegando. Então, esperando as meninas aqui entrarem. Bom, gente, eu acho que eu vou começar falando sobre os conceitos. E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre. Então, quando a gente pensa em menopausa, né, acho que muitas mulheres, e na verdade até nós como especialistas também não sabíamos há um tempo atrás, mas a gente vinha muito com essa ideia de, tem que esperar a mulher parar de menstruar para a gente pensar em estratégias. Olá, a Denise chegou. Oiê, boa noite. Olá! Eu E estava aí, ouvindo maravilha. você. Pode continuar aí, para você não perder seu pensamento. Tá, então eu tava falando que a gente, como médica, né, e também como Especialista especialista, a antes a gente. gente esperava. Exato, a gente aprendeu muito que a gente tinha que esperar a mulher entrar na menopausa para depois pensar nas estratégias de reposição hormonal. E hoje a gente sabe que, na verdade, a gente já começa com estratégias no perimenopausa, né? Na Então, nossa idade. exato, exatamente. Nos 40 a mais, a gente já pode pensar em estratégias para adotar, para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e já ir organizando uma reposição para transição menopausal, né, e fazendo ajustes. Então, eu estava pensando, Dê, da gente conduzir essa live. Flavinha chegou! Achei que Ela ela não ia chegou, conseguir entrar. ela acabou de entrar na casa dela, coitada, a Flavinha estava em outra cidade. Tadinha. Achei que ela não ia conseguir entrar. Então, eu pensei da gente conduzindo, falando de conceitos. Aí você falou que você teve bastante pergunta na Perguntas, né? caixinha. Então, eu pensei nesse caminho. O que que você acha? Acho maravilhoso. Eu acho super importante, eu sei que a gente bate sempre na tecla, mas eu acho super importante conceituar e falar o que é a menopausa, sabe? Eu acho que, às vezes, eu sempre pergunto na minha consulta, sabe, Pã? Oi, maravilhosa! Oi, vamos botar Olá! filtro, camisa é feia, me vê Eu também acordando. coloquei essa hora, ninguém merece estar sem filtro, né, gato? Tadinha, deu certo pra você chegar? Cheguei, Eu galera, falei um pra beijo ela, pra come alguma vocês. coisa. Ai, ai, Vambora, tadinha. vambora, vamos falar desse tema delicioso, vamos que eu amo. E Bora, aí eu bora falei, que às vezes eu sempre pergunto assim, ó, eu falo para as pacientes assim, ó, Flavinha, quando eu falo para vocês menopausa, né, o que vocês entendem? Porque eu acho importante a paciente trazer pra gente, tipo, o que é menopausa? E aí, no fundo, você vê que elas não têm tanta informação, assim, tipo, elas sempre falam que, eu parei de menstruar, não posso mais engravidar, né? Mas eu acho legal. Fala aí que você tá muito quietinha nesses últimos dias, conta pra gente o que é menopausa, que você fala super bem. Sou eu? Gata, você. Tá parecendo Mobral de escola, né? Tá ótimo. Sou eu? Sou eu. Então vamos lá. Para quem tem dúvidas ainda sobre essa fase, a menopausa nada mais é do que a nossa ausência de produção hormonal pelos nossos ovários. E isso não acontece de uma hora para outra, né? Nós nascemos com uma quantidade de folículos, esses folículos eles não são renovados, eles são perdidos ao longo da nossa vida, independente de a gente usar anticoncepcional ou não.
Tem coisas que ajudam a acelerar a perda desses folículos, o estilo de vida tudo desregrado, tabagismo, etilismo, não dormir, oxidada, pacientes inflamadas, radioterapia, Quase o que ninguém faz, né, nessa vida. doses. Então, Genética. pode ajudar a perder mais cedo esses folículos, mas a gente não produz mais. O fato é, chega uma certa fase da nossa vida que a gente começa a já ter oscilações porque esses folículos vão acabando. Não acontece de uma vez, mas enquanto eles estão sendo esgotados, a gente já começa a apresentar sintomas importantes da oscilação hormonal e da falta dessa produção adequada. A menopausa é uma data que a gente para de menstruar, fica 12 meses sem menstruar, é um diagnóstico retroativo. Muitas vezes a gente tem que lançar mão de exames hormonais para os pacientes que não menstruam por DIU, que não menstruam que fizeram esterectomias. Então a gente tem que lançar mão de outras estratégias, mas o diagnóstico, por definição, é a ausência de menstruação por 12 meses. E aquela data da última vez que desceu a menstruação, a gente considera a menopausa. Nada mais significa do que esgotaram meus folículos, então a produção hormonal ela não vai acontecer de maneira natural. Esse é definições. Gente, ela ligou um botãozinho. Nossa! Ela tá Maravilhosa. Maravilhosa. Então, na verdade, só para o pessoal entender, se eu menstruei em fevereiro de 2024, em fevereiro de 24 foi a minha menopausa, né? Na verdade, a gente considera um diagnóstico retrógrado, né? Então, eu preciso ficar 12 meses sem sangrar para eu falar que aquela data foi a minha menopausa. Mas a gente começou, Flavinha, falando que a gente não precisa desse diagnóstico para a gente começar estratégias de reposição hormonal e que, inclusive, hoje a literatura fala muito que o momento oportuno, que o momento mais adequado e a janela de oportunidade é quando os sintomas começam a aparecer e, na verdade, a menopausa ainda não está instalada para que a gente já adote estratégias de reposição hormonal que, inclusive, vai melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e vai dar um melhor prognóstico de longevidade, que eu acho que é o que todas nós buscamos, né? Exatamente. O melhor momento, com menos riscos, e o momento ideal para começar, não só pelos riscos, mas porque você já começa a perder hormônio. Então, se você começa a perder essa produção adequada, por que já não fazer alguma coisa por você? Já nesse momento que não tem uma produção adequada, é igualzinho, gente. Eu faço uma analogia com as minhas pacientes da tireoide. Uhum. Então, você não começa, independente da sua idade? É a mesma coisa. Só que a gente está falando de hormônio ovariano, não de hormônio tireoidiano. Então, serve do mesmo jeito. E o melhor momento é, sim, na fase que a gente já começa a apresentar os sintomas. Igual a Vivi Vasquez está falando aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela tá na transição, meu, cabeça doida, memória ruim, confusa, cabelo ralo, humor daquele jeito. Então, provavelmente a Vivi ainda menstrua, mas a gente começa, nosso corpo começa a dar. Total. Dá um tinte mesmo, ele começa a dar sinais. E o que eu sempre escuto, e vocês devem escutar muito também no consultório, é: eu fiz meus exames, meu médico falou que eu tô ótima, mas eu tô Tá podre. tudo normal. Meu exame tá ótimo, mas eu tô podre. E ninguém faz nada pra mim. Eu acho esse papo é muito necessário, porque, na verdade, é algo que a gente vê o tempo todo, né, gente? A paciente que foi pro psiquiatra, principalmente, geralmente é o que mais eu vejo. Não nada contra, tá? Mas eu acho que, na verdade, muitas dessas pacientes, elas vêm já usando antidepressivo e remédio para dormir, sendo que, na maior parte das vezes, o que está rolando é uma transição menopausal e sem diagnóstico, né? Porque, como a Flavinha colocou, eu acho que em algumas situações, é claro que a gente vê, né, o padrão de ciclo menstrual mudando, né? Então, a gente vê um padrão de sangramento que muda, ou ciclos curtos, ciclos longos, ou um fluxo que já começa a reduzir, ou mudar, né? Às vezes ela tem aquelas oscilações hormonais, de repente ela tem umas hemorragias, então a gente vê uma mudança do padrão do ciclo menstrual. E aí, na verdade, a foto que ela fez, né? O exame que ela fez, naquele dia estava tudo lindo, o que na verdade não representa uma verdade absoluta. Então é por isso que a gente o tempo todo fala de usar outras estratégias, assim como a clínica, para poder fazer o diagnóstico dessa transição menopausal, né? Eu acho que a medicina tá ficando tão esquisita às vezes que a gente não, né? Mas que as pessoas estão se baseando tanto em exame laboratorial
sabe? Que a gente tá deixando de cuidar de verdade daquele sintoma, daquela paciente, daquela situação, justamente porque a pessoa tá olhando pro exame, né? Eu falo, Exato. amor da minha vida, vamos lá, você vai para um churrascão no final de semana. Você come panceta, maminha, torresmo e uma feijoada. Se você dosar o seu exame na segunda-feira, você vai ganhar um remédio para colesterol. É. Mas aquilo é E uma foto sabe, do momento. Então, sabe uma coisa que eu acho que é legal, quando a gente fala em dosar hormônio, eu sempre explico assim, ó, a mulher, a gente pega um ciclo, mesmo que você use DIU, que dá até uma outra A pessoa Lazy, perguntando, a Lazy, a Lazy colocou, achei ótimo, que a gente já vai entrar nesse assunto, mas assim, ó, independente do DIU ou não, se você for se prestar atenção em você, você tem sintomas tipo de TPM, você tem um ciclo, na verdade, hormonal. Você pode não menstruar, não sangrar, mas você cicla. Então eu falo assim, ó, vamos supor que a gente fosse fazer um teste para mostrar para vocês mesmo. Então eu vou dosar o hormônio ovariano todos os dias, do dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro, né? Tipo, de cada mulher. Cada dia vai ser uma dosagem. E se a gente fizer um trabalho e a gente acompanhar uma mulher de 40 anos por 6 meses fazendo essa dosagem diária, a gente vai ver também que cada mês é diferente. Porque a gente já está num reservatório ali que a gente oscila demais. Então, é uma foto daquele dia. Por isso que muitos médicos falam, ah, você está longe. Não, a gente tem que avaliar idade e sintomas. Mesmo a gente não olhando exame nenhum, a gente já sabe entender o que está acontecendo. Não é por aquele exame daquele dia, né? Então aquilo é só um complemento, igual a Flávia falou. A gente quer muita coisa do papel e a gente, como médico, a gente tem que juntar as coisas para poder sim dar um diagnóstico, e não só com um número X ali em uma dosagem, né? Exato. E aí eu tá, acho que vale. inclusive, é a recomendação dos guidelines. O É. diagnóstico do climatério, da transição ali, antes, pré-menopausa, é clínico, né? Vamos falar para ela sobre o DIU, como é que a gente faz para diagnosticar uma mulher que está com DIU Mirena? Então, aquela Aliás, paciente, eu acho que excelente. comporta aqui, né? Tipo, E eu acho que ia entrar também no que eu queria abordar, porque na tá. verdade a gente está falando dessa dosagem hormonal normal, mas a gente tem outras formas que, inclusive, por exemplo, no Mirena, né, uma mulher que usa um DIU hormonal, a gente perde o padrão do ciclo menstrual. Então a gente perde esse padrão de sangramento, de como tá, o que mudou. Então o que a gente usa muito é a clínica, como a gente acabou de falar, né? A Flávia pontuou isso brilhantemente. A clínica continua sendo soberana, né? A gente não vai olhar só para os exames, então clínica é base para diagnóstico. E aí a gente pode, por exemplo, fazer um ultrassom com contagem folicular, né? Quantos folículos eu tenho nesse ovário? E a literatura coloca que uma boa reserva são mais do que 6 folículos. Então, se eu olho um ovário que já está ali meio baleado, né, com uma baixa reserva, com uma baixa contagem, então isso já é um sinal de alerta para a gente. E outro ponto que a gente usa muito como auxílio é a dosagem do antimuleriano, né, o hormônio antimuleriano, que é produzido pelos folículos do ovário e que também é um marcador de reserva. Então, quantas vezes eu já atendi pacientes com FSH, estradiol normal, e aí você pega um antimuleriano de 0,1, 0,02, exato, baixíssimo, né? Então é um super marcador de reserva ovariana. Querem complementar, meninas? E eu acho super importante, pegando esse gancho do antimileriano, que vocês, pacientes, invistam na saúde de vocês. E a maioria dos convênios não cobre esse abençoado. Aí o antimileriano não faz, aí ela volta na consulta, não pergunta nada. Ela volta na consulta e fala, eu só não fiz esse. Eu falo, amor. É bem comum. Não bem é comum. só. E antigamente ele era um exame muito mais caro, né? Hoje em dia ele já é bem acessível, né? Tipo, uns R$300, né? Tipo, dá pra... Depende do laboratório, né? Depende do laboratório. Mais ou menos, né? A saúde, porque isso pode fazer a diferença. Se você usa, então, um método que você está em amenorreia, ou seja, você não menstrua, a gente tem que ter outros parâmetros, porque às vezes o que acontece é que as coisas se sobrepõem. Então a paciente já tem, por exemplo, um perfil ansioso, já tem uma personalidade ansiosa depressiva que piora muito na fase da transição por conta das oscilações, mas as coisas começam a se confundir muito. Então, nesses casos, a gente
precisa de mais informações. Então, aí a paciente vai lá, coleta um monte de coisa, mas não faz só o O antimileriano. antimileriano. Eu Ou ela fico... faz aqui, ô, Flavinha, ou aqueles ultrassom bem mais ou menos. Ah, que o- ultrassom que fala assim, Tá aspecto tudo bem. folicular, Normal. Tudo normal. Tudo não é? normal. Não põe nem a medida, não coloca nada. É. Outro ponto importante que eu acho que a gente pode também usar como uma referência, né, um auxílio para diagnóstico, é o volume ovariano, né, meninas? Se você faz um ultrassom ali, o colega não fez essa contagem folicular, mas você vê o ovário pequeno, 1,2 centímetros cúbicos, então aquele ovarinho que já está mais atrófico, já... E essa mulher usa, por Pequenininho. exemplo, Mirena, né? Então ela usa o Mirena, os ovários estão atróficos, ela está sintomática. Aí ela não fez os outros exames que a gente solicitou porque ela não quis investir ou não podia investir. É. Então, talvez né, um sinal de alerta pra gente é olhar esse ovário pequeno, também pode ser aí um marcador de que esse ovarinho já tá, eu brinco com as pacientes, que tá na UTI quase indo pro tubo. Então, sinal de alerta. Tem paciente que realmente vai estar na menopausa e mesmo com o uso de Mirena vai dar no exame de sangue mesmo, você já vai apresentar realmente, né? Uma alteração que Aí a é gente fácil, olha né? ali, que você não tá na dúvida, que ele já vai bater o martelo ali, você já vai olhar, ele já vai estar realmente extremamente alterado todos os hormônios e daí a gente já vai falar, não, realmente você já tá na menopausa. Ô, Dedê, aproveita e fala, quando você falou assim, a gente olha e já bate o martelo, o que a gente usa para diagnóstico? Então, a gente geralmente pede para fazer 2 vezes, né, o exame, né? Fazer em contagens diferentes. Então, FSH acima de 35, tá certo? Tá Se não vamos falar, eu certíssimo? tinha falado 30, né? Tipo, 35 e o estradiol abaixo de 20, é isso que vocês usam também ou eu tô falando bobagem? Tem duas Certíssimo. aferições, né? Intervalo maior do que 30 dias, exato. Porque é um jeito Exato. bom também, né? Às vezes vão estar os dois normais, ou às vezes você vai estar um bem alterado. Mas geralmente quando a paciente está na menopausa, ela já tem bastante sintoma mesmo, né? E dificilmente, daí você já vai pegar aquele FSH bem altão mesmo, né? Geralmente bem mais alto que 40, né? Normalmente, né? Outro sinal de alerta que eu falo muito para os pacientes é você pega um FSH ali de 25. Então, ele não tem como eu falar, você está menopausada, mas você vê que é um perfil. O paciente está clinicamente sintomática, já está mudando o perfil hormonal, né? A gente já está vendo algumas mudanças, então é pra gente também um super sinal de alerta. Qual o tamanho normal do ovário? Não tem Varia, né? exato, não tem uma normalidade. Tá travando? A Lohana falou que tá travando. Aliás, ela pôs uma pergunta aqui, lá atrás, gente. Eu vou voltar aqui. É do mioma. A mãe dela tem mioma, eu anotei. A mãe dela tem mioma e falaram que pelo fato da mãe ter mioma, não podia fazer a reposição hormonal. Exato. Lohana, eu acho que vale muito a pena você voltar para a live que a gente fez há 15 dias atrás. Essa live foi para você. A gente falou sobre reposição hormonal em mulheres que têm doenças estradiol dependente. Então, só para aliviar o coração aí, não é uma contraindicação, mas a depender do tipo do mioma, da localização, do tamanho do mioma, então isso pode sim ser para a gente um sinal de alerta. Mas teoricamente não vai ser uma contraindicação. Às vezes o que pode acontecer, a gente às vezes ter sangramento, às vezes vai ter que tirar esse mioma, mas não é que a paciente não vai poder fazer uma reposição por conta dela possuir essa patologia. Você sabe que eu atendi uma paciente assim, gente, semana passada. Eu vou até trazer esse caso que eu acho que vale a pena. Uma paciente que veio para mim na primeira consulta. Eu falei, tem endometriose, tem adenomiose, acho que tem tudo e mais um pouco. Aí ela foi, fez os exames, voltou. Endometriose, adenomiose e miomatose. E um útero super volumoso, maior do que 300, com mioma de 7 centímetros subseroso, quer dizer, externo, e um outro mioma de 4 centímetros submucoso. E aí foi o que eu falei para ela. Exato. E aí, claro que uma desses tem que ser compartilhado, né? E o que eu penso, tá? Isso para mim tá muito claro. Eu acho que não vale a pena a gente limitar essa paciente de fazer uma reposição hormonal. Para mim tá muito claro que eu prefiro operar essa paciente, porque a gente sabe hoje, é muito claro, né, que reposição hormonal muda a longevidade, muda a sobrevida e muda qualidade de vida no geral. Então, na minha cabeça, é muito claro que eu vou operá-la e vou seguir com a reposição hormonal. E até uma dúvida dela, doutora, mas não queria tirar meu útero. Eu falei, mas mulher, tem adenomiose, tem mioma submucoso e tem mioma subseroso. Com 51 anos, 52 anos, vai ficar com esse útero pra quê? Hoje, com o que a gente tem de técnica de minimamente invasiva,
Você faz uma cirurgia com uma preservação de anatomia maravilhosa, né? Então, assim, tá muito claro, né, que a reposição hormonal vai mudar, né, o Não, e o prognóstico de problema, vida. às vezes a paciente, a gente fala como se fosse uma coisa muito simples, às vezes o paciente não entende. Mas assim, é aquela paciente que você vai colocar um pouquinho de hormônio, a paciente vai sangrar. Vai sangrar, vai sangrar, vai sangrar. Então é isso que a gente tá falando. Então você vai colocar o hormônio e a paciente não vai aguentar, às vezes vai sangrar muito. Então assim, não tem muito o que fazer. Tudo não terás, né? Então assim, lógico, ninguém ia querer fazer uma cirurgia, mas tem hora que é necessário. É isso, é isso. Aliás, a Adriana fez uma pergunta legal que eu acho que vale a gente responder. Com a reposição hormonal, esse estradiol volta ao normal ou fica mais baixo? Vai, meninas. Fala aí, Flavinho. Não sei o que você quis dizer. A produção natural não volta nunca. A Nunca. dosagem. É. A dosagem no sangue, a gente vai buscar a dosagem compatível com a sua idade. Exemplo. Entrei na menopausa com 30 anos. É óbvio que uma mulher de 30 anos tem uma dosagem hormonal esperada para 30 anos maior que uma mulher de 55 anos. Então, a dosagem a gente vai pensar em 3 coisas importantes. Primeiro, se atingiu níveis protetores. Níveis protetores é em torno de 40, 50 na literatura. Protetor de quê? Protetor de cérebro, protetor de osso, protetor da sua memória, protetor para você não ter doenças Cardíaco. cardiovasculares. Não ter, né? Diminuir o seu risco, porque tem outras coisas nesse contexto. Mas a gente vai buscar a dosagem de acordo com o que seria esperado para a sua idade. Então, primeiro ponto, níveis protetores, a gente tem um nível mínimo. 40, 50 na literatura. Segunda coisa, melhora de sintoma, que é muito importante. Terceiro, o quanto você tolera. Porque tem pessoas que atingem um nível de estrogênio um pouquinho, por exemplo, menopausa precoce. A gente deixa ela um pouquinho com mais de hormônio para chegar numa dosagem esperada para a idade, sangramento que nem uma maluca, começa a ter crise de enxaqueca, começa. Então precisa ser seguro, tolerável, precisa atingir níveis protetores e, de preferência, atingir níveis esperados para a sua idade. Tá? Não tem uma regra, mas a gente espera que, no mínimo, esse estradiol fique em torno de 40 a 50 para garantir proteção de doença. Agora, imagine que uma mulher de 55 anos entrou numa menopausa natural e ela tem uma longevidade até 90. Então, a gente tem um tempo de reposição diferente de quem entra na menopausa com 30. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Qual que é o tempo que eu vou deixar de terapia? Quais são os seus riscos? O que eu vou esperar do hormônio? O que eu estou esperando de efeito colateral? Então, a dosagem em si no sangue, ela não é uma ordem que é uma receita de bolo, tá? Mas a gente vai buscar sempre, a depender da sua idade, o nível adequado para o que você teria de produção naturalmente. E, inclusive, isso é importante, né, Flavinha? Porque eu vejo pacientes que, às vezes, elas voltam sintomáticas e aí elas trazem várias queixas. Aí você explica para a paciente, olha, a gente precisa buscar o nível, porque a gente ainda... E aí as pacientes não conseguem entender a importância do acompanhamento para que a gente consiga chegar no que a gente quer buscar com a reposição hormonal. E aí, às vezes, manda mensagem para você, doutora, eu tô sangrando, eu tô com... Mas peraí, por isso que o tempo todo a gente está explicando a importância de ter um acompanhamento, da gente tentar atingir esses níveis protetores, inclusive para que a gente tenha a melhora clínica dessas pacientes, né, da sintomatologia. Então, eu acho que é lembrar da importância da gente ir olhando todos esses pilares, não só focar no exame, né? Então, a gente ir tentando fazer esses ajustes ao longo do processo, né? Tem mais uma pergunta bacana, ó. Tem Pergunta, 45 anos, né? A paciente tem 45 anos, menstruando com fluxo. Então, eu entendo que você deve estar menstruando bastante. E todos os sintomas de perimenopausa. Posso começar a reposição? Então, assim, ó. Informações, por enquanto, sim. É assim, e é difícil a gente Tá falar faltando só com coisa. isso. Né? Então, a gente tinha que ver se você tem algum fator de risco, quais são esses sintomas, o tamanho desse útero, o porquê que sangra. Tem paciente que, nessa fase também de antes da menopausa, uma das queixas é muita alteração de fluxo, né? As pacientes têm muito essa queixa mesmo. Então, assim, eu nem sangrava tanto, e agora o meu volume está muito maior, ou meu ciclo está bem mais curto, ou eu estou naquela irregularidade menstrual. Então, a gente tem que avaliar. Mas um dos fatores dessa fase é a queda da progesterona, né? Que é um dos primeiros hormônios que cai nessa fase de transição.
Então a gente costuma muito repor progesterona quando é um caso adequado. A gente tem que avaliar. Igual a doutora Pamela estava falando antes. Às vezes sua causa de sangramento é um mioma num lugar que está fazendo aumentar muito o sangramento, então às vezes o seu caso teria que fazer uma cirurgia. Então, se não for nada e não tiver nada anatomicamente falando, provavelmente deve ser por causa dessa alteração hormonal. E daí sim, seria importante a gente poder tá repondo sim. A Mas Flavinha, ô Flavinha. Hã? primeira, sangramento uterino anormal sem causa identificada é proibido reposição hormonal, tá? Então você precisa de um médico, Pra olhar se investigar. não é uma causa importante, descartado essas outras causas e for diagnosticado realmente a transição ou, né, esse momento de oscilação muito louco, a gente pode fazer. A gente não vai fazer reposição hormonal, via de regra, contraindicações absolutas. Se você teve um câncer estrogênio dependente, um câncer de mama, uma doença hepática grave, se tu acabou de ter um evento cardiovascular obstrutivo, se você tem um problema renal grave, se você tem doenças trombofílicas, meningiomas grandes no cérebro. Então, essas são as contraindicações absolutas, que não tem conversa, por enquanto, nos guidelines, que eu acho que as coisas vão mudar. Por enquanto, é o que tem na literatura, a gente está falando baseado na ciência de hoje. Mas não comece nada se você não sabe, porque você tá sangrando um monte. Ô, Van, mais uma informação importante. Tem luz no fim do túnel. É Ela super tem possível. consulta, já não. É isso É aí. super possível você viver melhor, ter qualidade de vida. Dá pra gente pensar numa estratégia para tratar o teu fluxo, esse excesso, e já começar com estratégias. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, viu? Pode ficar tranquila. Tem uma outra pergunta, uma paciente falando que tá com ultrassom, com o ovário direito, tipo, com uma alteração, uma calcificação, assim, no ovário. O que poderia ser? É difícil, né, de falar sem olhar, né? Calcificação 0,2, provavelmente residual, com a orientação. Essas coisas são difíceis, gente. A gente tem que ver imagem, ver ultrassom. Então, Mas assim, não dá pra... sem ver o exame, difícil a gente dizer. Mas normalmente calcificações, principalmente as estáveis ao longo de 6 meses, a gente não se preocupa. Pequena ainda, né? Mas Precisaria entender melhor, exato. Aí tem uma pessoa que colocou aqui que eu adorei esse comentário dela, a Ineda. Ela colocou assim: gostaria de ter tido essas informações quando comecei os sintomas. Você sabe que eu tenho muita paciente que fala isso, doutora. Nossa, por que essas informações não chegavam, né? E aí eu acho que essa é a importância do que a gente está fazendo aqui, né, gente? Das lives, das famosas, tipo Fernanda Lima, tipo Oprah, né? O Fantástico falando de menopausa, maravilhoso. Exatamente, né? Eu acho que isso transformou. Eu acho. Desculpa. Eu acho que isso transformou, né? O cuidado da saúde da mulher. Eu acho que está transformando, né? Tipo, se a gente for ver bem assim, são gerações. Tem o direito da nossa fisiologia ser estudada, cara. A gente foi esquecida há muito tempo, sabe? Então você fala assim, a gente pega a idade da minha mãe. Complexo, né? E a medicina, veja, a medicina que a gente fez na faculdade e a medicina que a gente faz hoje não tem absolutamente nada a ver. Você sabe que tem um estudo interessantíssimo, eu sempre falo dele, que ele mostra que a medicina, ela muda 50% dos tratamentos e do conceito em 10 anos. Então, imagina se o médico para de estudar, o tanto de coisa que você deve oferecer de bem-estar, de qualidade de vida. Estudando já é difícil, né, gente? Não é? É sobre isso. Então, assim, eu falo que tem as esquecidas do WHI, né? Que entraram na menopausa naquela fase tenebrosa ali entre 2000 e 2010. As nossas mães, no caso, né? As nossas mães totalmente, assim, esquecidas e negligenciadas. É assim mesmo, lide com isso. Eu acho um absurdo, cara, um médico falar isso, sabe? Mas era ou então é normal, né? Ah, você não tá dormindo, você tá com calor, é normal. Tipo assim, é isso, é uma fase. Toma essa. Dona Zepan. Tapinha ali. Faz parte. A Lohana fez outra pergunta. Ó, depois da laqueadura, eu tenho um fluxo surreal. E muitos sentidos. Muitos sintomas, ela colocou abaixo. Às vezes tem muita paciente que refere isso, mas geralmente às vezes vocês tomavam anticoncepcional antes da laqueadura, né? Ou usavam algum outro método. Né? Exato. A grande maioria é isso, né?
Ou então, assim, a idade, um monte tem que avaliar, mas assim, a grande maioria se sente muito. Odê, e aí eu falo muito para as pacientes que operam. A laqueadura, ela só tem um objetivo, evitar gestação. Ela nunca tá bom. Exato, usar algum bloqueio hormonal, talvez seja necessário para tratar a tua menstruação. E claro, antes de tratar, talvez investigar. Será que tem uma adenomiose? Será que É, tem uma alguma coisa. miomatose? Né? Uhum. Acho que precisa investigar. Mas talvez seja uma ideia de bloqueio. Flavinha falar alguma coisa. É polêmico. Posso Lá Vai, vem. Lá vem. joga, adoro. tá muito fifi, né, hoje. A polêmica. Hoje nós estamos facas tramontinas, né? A Tramontina, a gente tá fifi hoje. Existem sim evidências em estudos pequenos, tá? Não são grandes com muitas pessoas. Estudos pequenos, mas existe sim uma correlação entre a laqueadura e algum comprometimento, que não é uma regra para todo mundo, mas pode acontecer por ligadura de vaso ovariano na hora de fazer a técnica. Então tem que tomar muito cuidado. Se esse vasinho que vai lá para irrigar a artéria ovárica lá em cima for ligado junto com a tuba na hora do procedimento, você pode ter algum grau de isquemia e, portanto, perder mais folículos mais rápido. E isso Maravilhosa. pode fazer com que você tenha oscilação antes do tempo e aí começar a aumentar o fluxo. Mas isso não é, como é que se diz, sacramentado na ciência, tá? Existem algumas evidências nesse sentido, mas não é sacramentado. Polêmica, papai do céu, vamos lá. Aliás, eu acho que vale a gente A gente pontuar. não é o Fantástico, mas a gente joga polêmica no ar na segunda-feira. Aliás, acho que vale trazer, eu vou fazer vou trazer mais polêmica para isso, mas a gente sabe que a técnica cirúrgica utilizada em mulheres jovens que vão fazer cirurgia de esterectomia, inclusive é muito importante a técnica, porque a gente sabe que, exatamente como a Flávia falou, como vai ser feito essa salpingectomia, né, uma rotina hoje é a retirada da tromba quando a gente faz esterectomia. Então, a gente sabe que o quão próximo você vai das artérias que irrigam o ovário, isso pode impactar numa falência ovariana mais prematura, né? Então, sim, a cirurgia importa, né? Porque muita gente acha que não, né? Sabe que eu brinco? Quando eu falo assim que eu indico cirurgia, eu falo assim, tá bom, vamos lá, vamos fazer uma cirurgia, mas não é tirar uma espinha, por favor. É tirar um órgão. Portanto, faça com alguém habilitado para tanto. Porque depois Não a é gente vai brincadeira, né, gente? depois, e aí você vai ficar toda escangalhada. E muda tudo, né, Flavinha? Principalmente a gente sabe hoje para endometriose, né, o quanto que a gente vê né, de técnicas, de recidiva, né, da doença. Então a gente sabe que como a paciente é operada muda completamente, né, o desfecho dela não só hoje, mas em todo o futuro dela aí. A Vejo, Adriana colocou. Hã? eu não vejo nada de comentário, gente. Eu tô sem Ah, A eu luz. não Bia já falou conseguindo do ver. vídeo só. Amo. Não, não tem nada de dúvida. Adri, adorei o vídeo da doutora Denise no carro. Aliás, eu achei que ela tá muito blogueirinha. Blogueirinha e tá delicinha, né? Porque eu tô a perna pra jogo que eu vi. Não é, gente, vocês tão loucos. Eu tava de calça marrom, parece que eu tô de shorts curto, mas eu não tô, eu tô de calça comprida. É porque eu Ela, sou marrom. Aí ficou ruim. Não tô de os shortinhos curtos, shortinhos, não. ela falou isso pra mim. Eu Perninha não pra cima. achei, Tem nada a ver, para de ser eu, doida. eu não achei, não achei que era calça mesmo. Mas ela tá aí, tá Ô, treinando. gente, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho algumas dúvidas aqui, tá? Então eu vou perguntar pra vocês, tá? Porque senão a gente não responde. Vai. Dúvidas que eles abrem caixinha, aí a gente vai respondendo. Se tem idade limite para fazer a reposição hormonal. Eu não sei se a dúvida era para começar ou para parar, tá? Mas eu acho que deve ser para parar, TDAH. Como é que é, Dê? Ó, se existe idade limite para a gente fazer reposição hormonal. Essa dúvida é legal, né? Acho que vale muito a pena. Vai, quer falar, Flavinha? Eu tô muito polêmica. O limite é enquanto você fizer o que você tem que fazer e tiver tudo certo. Esse é o limite. Então, até a missa de sétimo dia a gente vai fazer hoje. Mas não era assim. Por isso que eu falo que a medicina muda muito. Até mais ou menos meados de 2014, a gente fazia só por 5 anos. Depois a gente passou para 10, que os estudos que tinham, né, sobre risco e risco de câncer mostravam que podia ser que depois de 10 anos a gente tivesse algum acréscimo em pacientes predispostos.
Lembrando que 8 a cada 10 cânceres de mama não são genéticos, tá? Então, só para deixar esse disclaimer aqui no meio da conversa. Aí, depois disso, começou a ver que tinha muito mais benefício do que o risco. Então, hoje a gente mantém, e os guidelines dizem isso não é uma opinião. Isso tá no guideline, não só do Brasil, mas também da Europa e também dos Estados Unidos. Enquanto as condições que nos fizeram prescrever a reposição hormonal, onde os benefícios superam os riscos, continue até a missa de sétimo dia. Maravilhosa. Perfeito. Outra Inclusive, pergunta. Ô, Dê, Pode posso falar. só aproveitar essa pergunta? Porque essa pergunta, para mim, ela ficou um pouco. Daria para ter duas interpretações. Uma, Ah, para a hora de começar? exato, eu acho que eu tive também essa ideia de até quando eu posso começar. E aí a gente falou do que é a janela de oportunidade, mas o ponto é, quanto mais precoce, mais benefício. O ideal é que seja nos primeiros 10 anos, A Laine da até minha paciente até colocou, ó, que ela é minha paciente há 4 anos, que ela começou a usar, fazer reposição hormonal 8 anos após ela ter entrado na menopausa. exato. Exato. Então, o ideal é que seja o mais precoce possível. Perdi esse time nos primeiros 10 anos, perdi esse time até os 60 anos. Lembrando que, claro, que né, se chega uma mulher com 59 anos, a situação que vai me fazer pensar em prescrever os exames que eu vou solicitar, o cuidado que eu vou ter, as doses que eu vou utilizar é completamente diferente de uma mulher de 40, numa outra situação, num outro cenário, né? Então, acho que tem muita coisa que a gente vai levar em consideração. Isso é importante. Fala mais pergunta aí. A outra pergunta, ó. Essa pergunta é muito legal também. Como o hormônio interfere nos ossos? E a importância da reposição hormonal? Eu amei a pergunta, né? Parece até de médico, Amei. mas é uma paciente minha que mandou, achei maravilhosa. Nossa, as pacientes são super educadas. Então, eu achei Não linda. é? Amei. Vai, Flavinha. Então vamos lá. Para falar de osso, a gente tem muita coisa para conversar, tá? É, Dieta, aporte de cálcio, exercício físico e massa muscular. Tirando isso, vamos falar só da reposição e impacto só na reposição no osso. Então, a gente tem duas coisas importantes. A gente tem osteoblasto e osteoclasto. Um come osso, tira o cálcio do osso, e o outro deposita cálcio no osso. Quando a gente vai perdendo a progesterona e o estradiol, a gente aumenta a atividade daquele que tira cálcio do osso que e come. diminui a atividade de quem bota cálcio no osso. E é exatamente por isso que a gente vai perdendo massa óssea. E é por isso também, por exemplo, que eu e as meninas também fazem isso, quando a gente consegue, mesmo nas pacientes que não têm útero, que a gente não precisa proteger o útero, a gente usa sim progesterona. Porque a progesterona é que estimula o osteoblasto a colocar o cálcio para dentro do osso, para que a gente mantenha esse osso mais firme, mais resistente, com mais matriz óssea, que é o centro desse osso, para ele ficar mais firme. O estradiol, ele vai modular a atividade de quem come o osso. Então, se eu perco o estradiol, esse carinha que come o osso aumenta muito a atividade. Então, tanto o estradiol quanto a progesterona têm um papel importantíssimo na manutenção de massa óssea. Quando a gente já tem uma perda, a reposição pode sim ajudar a reverter o processo, mas é muito mais lento. Por isso que a gente fala que iniciar uma reposição no timing correto é a grande sacada da saúde óssea, né? E lembrando que o osso é uma das coisas e das comorbidades que pode sim aumentar a sua morbimortalidade. O que é isso? Se eu, por exemplo, quebro um osso, eu caí, bobeira, caí, tropiquei, caí e quebrei meu osso. A chance de eu ter que colocar uma prótese, uma cirurgia, uma imobilização, isso traz mais chance de morbimortalidade em 5 anos do que o próprio tratamento de câncer de mama. Então não dá para negligenciar osso na menopausa, né? E muitas das vezes a gente sabe também hoje em dia que a gente achava que as pessoas caíam e quebravam. E às vezes hoje em dia a gente já tem trabalhos falando que o osso está tão fraco que a pessoa acaba caindo porque esse osso quebra e a pessoa cai, né? Então é super perigoso mesmo. E é uma doença super comum na menopausa, né? Exato. E que às vezes a gente não dá importância, mas é a segunda maior comorbidade para a mulher na menopausa. Então, E eu assim, brinco com ó, as pacientes que todo mundo conhece uma senhorinha que passou por uma fratura de fêmur, ficou hospitalizada, teve uma comorbidade, teve faleceu. uma trombose,
E por isso que é importante a combinação de reposição hormonal, atividade física e alimentação. O osso, ele precisa do impacto, então o osso, ele é super importante. Até a própria caminhada, esse impacto no osso conta, e fazer musculação para melhorar essa musculatura. Então é fundamental. Isso a gente fala o tempo todo, né, Dê? Não tem milagre, né? Reposição hormonal não vai vir e fazer um milagre por você, né? É um conjunto, né? Ela é a cerejinha do bolo de uma tarefa de casa bem feita, né? Posso ir mais? Eu tenho mais. Ah, então vai. Tá? Da outra pergunta era de mioma, que a gente já respondeu, eu até escrevi aqui já pra Lenita. Você deve ter entrado agora, dá uma olhada na live, e a Vivi colocou se após esterectomia pode iniciar a reposição hormonal. Depende da fase que você tá, depende do que é o pensamento, mas com certeza tem estratégias. Mas só a esterectomia não significa que você vai entrar em climatério, tá? Quem produz seus hormônios são os Ela ovários. manteve, ela falou assim, a gente manteve o ovário. Você pode iniciar ou não a terapia hormonal, se necessário, né? Status hormonal. Não é pela presença ou não do útero. Você vai tirar o útero, igual você falou, você tem um monte de doença uterina. Então, se for o momento da reposição hormonal, tem que ver qual é o hormônio, daí tudo bem, né? Aí tem uma outra pergunta legal, ó. Baixas doses de hormônios e com exames normais em um dia. E mesmo assim eu tive sangramento. Por que dá esse sangramento com a reposição hormonal? Por que acontece? Por que pode acontecer mesmo com dose baixa e com os exames todos normais? É legal essa pergunta, né? Dose baixa na medicação ou dose baixa histérica? Acho que deve ser de hormônio. Eu acho que deve ser. Eu entendi também isso, assim, que ela faz uma reposição hormonal com uma dose baixa de hormônio, os exames estão normais, mas ela apresenta sangramentos. Foi essa pergunta que eu entendi, na verdade. Eu acho que assim, o que é dose baixa? O que ela entende como dose baixa, né? Então, não, mas vamos supor que esteja com uma dose adequada de tudo. Eu acho que o ponto... Acho não, né? O que a literatura mostra é que a gente sangra na menopausa por algumas razões. Porque o endométrio espessou, então ele engrossou a camadinha de dentro e a mulher sangrou. Porque ele tá fino demais, então tá tão fino que a paciente sangra. Ou porque eu tenho alguma patologia uterina, então eu tenho alguma doença no útero que faz essa mulher sangrar. Uma adenomiose, um mioma submucoso, ou alguma razão, geralmente, né, desse útero ficar mais ali ativo e sangrar. Pólipos, endometrites. Exato. Mas que também pode ser algo normal e esperado nos primeiros anos da reposição hormonal, né? Exato, perfeito. Então, assim, na verdade, sempre quando a pessoa tá na menopausa e tem um sangramento, a gente tem que investigar e excluir algumas causas, né? Claro que um pouco de sangramento é normal. Não é normal a paciente que sangrando toda hora e um fluxo de sangue muito alterado tem algo de estranho, né? Deixa eu contar um caso pra vocês de uma paciente minha. Ela... Tudo que a gente colocava de hormônio nela, tipo, quantidade grande, quantidade pequena, não sei o quê, ela me deixou louca. Ela sangrava. Aí ela fazia, infelizmente, ela tinha um convênio aqui na minha cidade que não era bom. Então ela sempre me trazia um ultrassom transvaginal que eu achava ruim. Tipo, sabe aquele ultrassom de imagem ruim? E aí eu olhava e falava, Então, assim, na verdade, o exame dela me confundia, porque eu raciocinava errado, entendeu? Então eu tentava entrar com alguma estratégia para que ela parasse de sangrar. Aí, resumindo, eu falei, não dá, eu preciso que você faça uma biópsia mesmo. Você vai fazer uma biópsia de endométrio para eu ver uma esteroscopia, né? Então, eu não faço esse tipo de cirurgia. Então, para alguém olhar lá dentro para mim, ver o que está acontecendo nesse endométrio e biopsiar para mim. E aí, gente, foi horroroso, porque ela chegou para mim e, assim, a pessoa não biopsiou. Então, ela veio pro consultório, chegaram, olharam o endométrio dela, falaram que estava super fino. Do endométrio e não super fino, um laudo horroroso, assim, tipo assim, você explicar o grau, até ela como paciente, ela entendeu a minha revolta, falei, não tem condição. E aí eu falei assim pra ela, né, eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, eu sei que a gente paga convênio, tudo, mas assim, não tá dando, eu preciso que você vá num profissional X, porque isso tá mudando a minha conduta, e ela chegou num ponto que ela falou, Denise, eu não quero mais fazer reposição hormonal. Eu falei, não, você vai fazer, só que eu preciso que você acompanhe com alguém que me ajude, porque eu não tô sabendo pra onde que eu tenho que levar você. E aí, lógico, daí ela entendeu, foi com uma profissional boa, daí tava espessado, a gente teve que retirar, mandamos para biópsia, entendeu? Aí tudo bem, aí a gente conseguiu dar
segmento. Mas você vê como que é importante também as coisas, porque a gente precisa também de ter um conjunto de coisas, assim. Então, é muito comum nada acontecer, mas quando acontece, a gente investiga, às vezes a gente também precisa de artefatos de pessoas ali que colaborem com o nosso tratamento. Senão a gente O não consegue D, sair do lugar. o D, eu como esteroscopista, eu acho o É, cúmulo do cúmulo a pessoa ir para um procedimento e e não fez não ter. biópsia, Pamela. Eu queria infartar. Gente, é absurdo, mas, né, Eu não liguei pro estamos para que. médico, eu liguei pro médico na frente da paciente. Olha lá, Falei, gente, como assim? A Adri colocou assim: eu sangrei com o uso do TRH, minha gineco ajustou os hormônios, progesterona Geralmente é aumentou, isso. estradiol. É isso, é um ajuste. Por isso que é entender, olhar É, endométrio, pensar na estratégia. saber o que está acontecendo. Sempre falo para as pacientes, não tem um caminho único que vai caber para todo mundo. Talvez a gente É, precise recalcular a rota aqui. Talvez, aí eu brinco, põe no Waze, recalcula a rota, muda a estratégia, né? Então não tem um caminho. Até eu queria pontuar, eu já trouxe numa das lives de uma paciente que ficou um pouco chateada porque ela começou a sangrar e o endométrio dela espessou na reposição hormonal. E aí eu acho que é o que eu falei para paciente, né? Não tem como a gente ter benefício em todos, né? A gente tem receptor de estradiol e progesterona em todos os órgãos do nosso corpo. é. Como que o útero talvez não reaja a isso? Então, assim, a gente não tem um caminho mágico e eu vou te dizer que não, isso daqui. Então, assim, posso talvez ter um espessamento de endométrio, talvez sangrar, talvez sangre por atrofia. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa sentar, pensar e recalcular a rota, né? E temos que ser obedientes às médicas que nos acompanham. Exatamente, Adri. Ô, gente, tem mais pergunta, posso ir indo? Vai. Se eu não tenho sintoma Silêncio, nenhum, já. Oi. silêncio, silêncio. Hoje eu peguei uma paciente com endométrio de 15 milímetros desde 2023. Hoje, no último ultrassom, primeira consulta comigo, no último ultrassom, 16,7 milímetros. Endométrio levemente espessado no laudo. E Aí você vai, ela na menopausa? ela na menopausa, ela em reposição. Então, gente, só explica para os pacientes o que é normal, porque pra gente é normal, os pacientes não entendem. Tá. Em reposição hormonal, É a que gente a Flavinha é muito inteligente, então ela acha que todo mundo sabe tudo que ela tá falando, entendeu, gente? Então, às vezes eu tenho que voltar, sabe? Não, eu sou bem normal, não sou muito inteligente, não. Não. O Não. endométrio em reposição hormonal, a gente aceita ele com segurança até 8 milímetros, tá? Só que você pode ter um endométrio de 6 e sangrar, e continua com 6 e continua sangrando. E aí, às vezes, a gente indica um procedimento mesmo que esteja dentro desse range, mas você tá sangrando muito e não para. Então, a gente indica por conta disso. Mas até 8 é ok. Só que ela não tinha 8, ela tinha 15 Acho o milímetros dobro. Só o dobro. desde 2023. É. E não Ai, parava ai, de ai. sangrar, e não parava de sangrar. E Aí era bomba, né? trocando implante, trocando Ave implante. Maria. Veio comigo porque não parava de sangrar. Falou, meu último golpe de misericórdia, ou você tira esses negócios de mim, porque eu não aguento mais. E assim, não tem relação sexual, fica sangrando, tava com lesão na vulva, porque tava com, né, fica com assadura, né, entendeu? Absorvente o tempo inteiro, né? Aquele suco de caos, né? E aí eu fui olhar o endométrio, como assim levemente espessado? Que precisa ter problema. Aí eu fui olhar a imagem. Eu não sou ultrassonografista, mas eu sou curiosa. Ela tinha um espessamento nodular de região fúndica de endométrio. Pode, Uhum. Talvez. talvez. O espessamento focal, que aí me preocupa mais, desde 2023. Sangrando. E, por favor, façam exames em locais que vocês consigam nos dar informações para cuidar de vocês. É sobre Mas às isso. vezes eu pego paciente, sabe que eu tenho dificuldade também? Muita paciente de fora do país, né? No Brasil a gente tem vários problemas assim, mas a gente é mais cauteloso. Eu tô Tipo assim, a gente sempre faz exame de rotina, né? E lá eles não têm muito esse costume. Então, tem paciente que vem pra cá uma vez por ano pra vir trocar implante, não sei o que, você vai pegar os exames. Não Minha tem. mulher com sangramento, o transvaginal, tipo assim, faz 3 anos. Então, assim, a gente tem que ter cautela mesmo, né? E sempre para fazer reposição hormonal, principalmente os pacientes que fazem uso de implante, eu acho que são os pacientes que têm mais cautela, tem que ter mais cautela ainda. Tem que ver se está tudo certo, porque o gelzinho separa num dia, né, gente? O implante não é tão simples assim, então a gente tem que estar com tudo muito redondo para a gente poder fazer um tratamento desse, né? Eu não dou jeitinho, nem que a paciente fique Ah, brava. nem eu, tá doido? Eu falo, pode ir embora.
Tem mais pergunta. Eu não tenho nenhum sintoma, tá? Não sinto nada. Já tenho 4 anos de menopausa. O quê? A gente tá muito fifi. Não, eu tô É dando porque eu risada que abri a gente é muito caixinha, daí eu falei, eu parecida, tenho um né? monte de pergunta, né? Eu falei pra meu, ó, eu tenho 4 anos de menopausa, não tenho nada, sinto nada, nada de sintoma. Não sei até quando eu posso esperar ou se eu devo começar a fazer minha reposição hormonal, que eu gosto dessa pergunta. Não ter sintoma não significa que você não tem efeito da menopausa, hein? Do osso, o próprio osso que a gente acabou de falar. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ficar sem o estrogênio vai te trazer complicações maiores chances de complicações cardiovasculares, você vai ter mais chance de demência, você vai ter mais chance de osteoporose, de fratura, você vai ter Risco mais chance de um monte cardiovascular. de BO. A Você vai gente estar fala. sofrendo com a falta do hormônio. É. Isso não significa que você precisa ser muito sintomática para que isso se reflita na sua saúde. E excelente esse ponto que você trouxe, muito sintomática, porque se você for olhar, dentre os 76, agora são cento e poucos sintomas, com certeza essa paciente tem sintomas, mas Ela que não talvez ela não sabe. atrele, exato, talvez ela não atrele a Mas tudo bem, menopausa. vamos supor que isso não afete nada dela. Existem muitos sintomas silenciosos que eu acho que são os mais perigosos, na verdade, até, né? Vamos falar disso, que isso é muito É importante? muito importante, eu também acho. Eu adorei a pergunta. Gente, Adorei. minhas pacientes não são muito maravilhosas com as Então, perguntas, eu eu achei, só quero que essas gente. pacientes agora mandem perguntas. Eu já queria, só que eu Amei. achava que elas já deviam saber essas respostas, aquelas que ficam Isso. bravas. Fala aí dos Ai, sintomas ocultos. Fala aí de uns 5 sintomas ocultos aí, é legal. nossa, acho que cérebro tem muitos, né? Então, tontura, zumbido, ondas de calor acho que são bem conhecidos, mas alterações de sono, oscilações de humor, Mas é tem as dores. comum. Fala das Hã? esquisitos. Fala dos Os esquisitos. esquisitos. Acho que tontura e zumbido. Você já ouviu o paciente falando que ouve música na cabeça e não sai a música e só ela tá ouvindo? Formigamento no corpo, Coceira, Formigamento, coceira, coceira, uhum. olho coceira no seco. olho Olho seco, boca seco, seca, olho seco e boca palpitação. seca. Vai no cardiologista, é falta de hormônio no cardiologista e ganha um bloqueador. Não, e o que eu acho mais importante mesmo é a falta de Piora da sintoma ansiedade. real, assim, ó, de verdade, assim, sabe? Igual a gente sabe que as artérias sofrem muito, o osso sofre muito, eu acho que isso é o mais importante. Que daí realmente você não tem sintoma zero, mas as coisas estão acontecendo. Igual as meninas falaram, alguém de vocês falou. A gente tem receptor hormonal em todos os lugares do corpo. Então as modificações estão acontecendo, né? Então a gente tem que olhar. Lohana, 29 anos, se você tem sintoma, tem que ver mais ainda. Quanto mais precoce a gente entrar na menopausa ou tem esses sintomas, mais riscos a gente tem de doenças mais precocemente. Então a gente tem que tratar vocês o quanto antes. E é importante pontuar, porque medicina não é ciência exata, a gente sabe que a partir dos 35, entre aspas, que a nossa reserva começa a diminuir, mas medicina não segue livro, né? Então parece ser depois dos 35, mas e pode ser em algumas situações mais prematuro, né? O que é muito triste, né? Então quando a gente faz o diagnóstico mais prematuro, isso de fato é um diagnóstico bem importante que a gente precisa tomar providência, né? Vamos Mais dizer assim, cuidado, né? tomar mais cuidados, exato. Muito Ter uma importante. intervenção mais ativa. No contexto dessa pergunta, puxando o gancho aqui, por que eu vou. Bom, eu tô sabendo que eu tô tendo um problema, mas eu não tô sentindo nada. Vou deixar pra lá, vou pensar, né? Tem um conceito quando a gente fala de hormônio e receptor que é muito importante você saber, que é um conceito use it or lose it. Use esse receptor ou você perderá esse receptor. E ele não vai fazer mais efeito. Então, daqui 8 anos, se você resolver fazer reposição hormonal e você ficou 8 anos sem nada, vai ser muito mais difícil conseguir uma resposta clínica para proteção, para saúde cardiovascular, para sintoma. Por quê? Porque esses receptores, eles foram morrendo. É Então, legal isso, né? é importante a gente dizer que, assim, a gente tem uma janela de oportunidade pós-menopausa de segurança, super tem. Mas a gente tem que pensar que a gente vai perdendo o timing e às vezes a gente tem que usar dose maior, 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 para que a resposta seja desse tamaninho. Porque você não tem mais receptor. Então também é um ponto para considerar na hora de você pensar e decidir fazer a reposição hormonal. Perfeito, perfeito. A Adriana colocou taquicardia e PA oscilando. Então, eu acho que isso entra num dos sintomas
silenciosos, né, que a Denise pontuou e que eu acho muito importante a gente lembrar é o risco cardiovascular é o que mais aumenta e é o que mais mata a mulher na menopausa, são doenças cardiovasculares. Então, pressão subir, ficar taquicárdica, ficar hipertensa, ficar com plaquinhas de gordura, formar plaquinhas de gorduras, mais risco de infarto, mais risco de AVC, né? Então, Colesterol olha, ruim, colesterol bom desce, resistência hepática, exato. gordura visceral, começa a perder muito músculo, começa a ganhar acúmulo de gordura, muito importante. Então, Articulações sofrendo, cérebro sofrendo, osso sofrendo, exato. E eu sempre falo assim, ó, às vezes a gente tem muito medo de reposição hormonal, eu sempre faço essa associação assim, falo, hoje em dia a gente busca usar a menor dose possível de hormônio, hormônios bioidênticos, igual o nosso corpo produz, e eu sempre falo assim, ó, gente, sempre pensa uma coisa, o maior número de doenças e de patologias a gente encontra em pessoas mais velhas, onde a taxa hormonal dessas pessoas já estão muito mais baixas. Não estou falando que não exista doenças em jovens, né? Mas se a gente for parar para pensar e raciocinar realmente em questão de hormônio, quando a gente está super no pico hormonal, nossa, é difícil a gente ter alguma patologia, né? É difícil alguém ter uma doença cardiovascular grave, é difícil a gente ter um câncer. Então, assim, por isso que hoje a gente trabalha com tanta segurança, porque já tem muito estudo embasando que a reposição hormonal é benéfica, né? A gente só tem que saber o profissional que a gente está trabalhando e tentar entender sempre que o hormônio não vai fazer um milagre, que ele vai ajudar a gente num todo. Então não adianta também eu fazer reposição hormonal e comer tudo errado, e daí não vai funcionar. É um combo, né? Exato. A Life Neuropsy colocou que delícia acompanhar profissionais atualizadas e empenhadas em esclarecer, mas assim, eu acho que isso é muito importante, a gente fala muito disso, né? Acho que nós três somos muito alinhadas, né, com o que a gente acredita, e ninguém está falando, não são vozes da nossa cabeça, né? É tudo baseado em muita literatura, muito estudo, né? Acho que a gente se dedica a um bom tempo, né? Pelo menos 2 anos aí, bem focada nesse estudo diferenciado, né, nessa medicina. A integrativa ela está muito, né, sucateada, talvez seja, mas é esse olhar para a mulher como um todo, né, lembrando que ela não é só um ovário, só um útero, ela é toda completa, né, gente? E outra coisa que eu trago muito para as pacientes, e até, né, essa colega que acho que ela é psicóloga, e aí a gente sabe que para profissionais de educação física, tudo para a mulher tem que ser diferente, tem que ser individualizado, porque a gente está aqui oscilando o tempo todo. Se a gente entra na transição, a gente começa a fazer oscilações hormonais muito importantes, depois da menopausa. Então, em muitas fases da nossa vida, a gente vai estar o tempo todo mudando, né? Então, a gente precisa desse olhar diferenciado, desse cuidado diferenciado, né? Não dá para a gente pegar e colocar todo mundo na mesma caixinha, né? E outra coisa, o homem, ele tem uma queda hormonal 10 anos depois da gente, né? Então, assim, é isso que a gente tem que parar e olhar também. Então, o homem vai sofrer lá na frente e ele tem uma oscilação hormonal muito menor que a nossa. Então, a mulher acaba sofrendo demais. Exato. E assim, a Adri colocou médicas sendo médicas, mas na verdade também mulheres, né, que também passam por tudo isso e também vivenciam todas essas mudanças, né? E eu e a Denise já somos 40 a mais, então pra gente, a gente tá percebendo muita coisa mudando. Flavinha ainda é uma menina jovem, né, Flavinha? Bebê. É, Mas eu acho importante que, independente, eu acho que independente de qualquer coisa, antes de ser médico ou ser qualquer coisa, a gente é gente, né? Então, o que a gente quer ver são pessoas estando bem, independente da queixa. Às vezes tem coisa que nem é tão da nossa área, mas que a gente vai tentar ajudar, porque o nosso papel é esse. Eu acho que o mais importante é a gente deixar as pessoas bem. Acho que esse que é o nosso eu, papel. eu falo que o que mais é. Eu acho que nós três somos alinhadas nisso, né? Mas eu acho que o nosso propósito é ver a transformação na vida do outro, né? Eu A acho que é pessoa tem isso que que estar bem, não é motiva. isso? Eu acho É que é isso que isso. motiva. É isso que tem preço motiva. isso não. É Sabe o que eu focar. odeio? A paciente falar assim pra mim, ó. Ah, eu não sei o que, e o calor? Não, tá bem melhor. Não, eu não tô perguntando, tipo, saber. Porque as pessoas estão tão acostumadas a estar ruim, que daí é É, melhor. Eu tenho dó de mulher, porque é isso, entendeu? A gente tá acostumada a ficar tão ruim, que uma melhor, fala, não, tô bem melhor, mas tá zerado? Não, não, mas nossa, não tem nem comparação, né? Tipo, é é que nem sobre isso. dor, né? É que nem quando a gente pergunta sobre dor, né? Ela tá tão acostumada com esse padrão desse Ai, cultural que é normal vivenciar dor que a gente se pede, ah, não, tomo só um Ponstan quando eu menstruo, mas tranquilo, né? Todo mês. Então,
Exato. Ô, gente, vocês acreditam que já deu uma horinha? Não Deus acredito, me livre. 21h34, foto final? acredito não. Flavinha, posiciona um pouquinho melhor esse seu rostinho lindo. Aê, obrigada. Ai, gente, mas deixa eu só fechar com a última pergunta. porque tem que Posso, vai acontecer. cair a live. Peraí, Não, peraí, só a última coisa, que é super importante. Só dá um Sempre aquela sorriso. pergunta. Vai ficar feia, foda-se. Gente, câncer de mama na família, histórico familiar de câncer de mama. Flavinha, faz aquele que eu adoro. Reposição hormonal não causa câncer. Eu adoro esse vídeo. Eu vou É escrever. muito bom. Gente, foi ótimo, maravilhoso. A gente tem que fazer várias lives de menopausa, que eu acho que o nosso foco mesmo é esse, e tem muitas dúvidas. Responde. Ó, Um beijo. Reposição Camila, hormonal não peraí, causa câncer. Histórico da Camila sua tia, avó, prima não contraindica a reposição. Flávia, abaixa a sua cabeça, a gente tá falando só com a boca assim, ó. Ó, a Camila acabou de colocar que dá pra ficar 4 horas se quiser. Vai, Flavinha. O quê? Reposição hormonal melhor. não causa câncer. Ah, vocês estavam dando tchau, a pergunta da moça aí. Reposição hormonal não causa câncer, não é isso que é o principal fator de risco. Segundo ponto, histórico familiar, não importa se é em parente de primeiro grau, não aumenta o seu risco. Em parentes de primeiro grau com câncer de mama, ou seja, mãe, irmã e filha, se tiver câncer de mama, você já faz parte do grupo de alto risco. Fazer reposição hormonal não coloca você no altíssimo, 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 altíssimo risco, porque não existe. Então, se você tem uma parente de primeiro grau, você precisa acompanhar, ter um cuidado especial. E isso é porque você tem um histórico familiar, não significa que você terá. E a cada 10 cânceres de mama, 8 não são de causa genética. Então, por favor, estilo de vida, combater a obesidade, não fumar, não beber, atividade física, dormir bem, diminui muito o seu risco. Os hormônios isomoleculares, em todos os estudos até hoje, mostraram que não aumenta risco de câncer. Inclusive, tem estudos com estrogênio isomolecular, que é o estradiol, que diminui o risco de câncer de mama. Protetor. Para a progesterona, a gente tem 2 cenários. Alguns estudos grandes dizem que melhora risco e outros estudos grandes dizem que é neutra, mas nenhum hormônio Progesterona aumenta... natural, né? Progesterona natural micronizada e estradiol. Não é progestina. Não é nada sintético. Perfeito. Os hormônios isomoleculares não aumentam o risco de câncer de mama e não aumentam o risco de câncer de endométrio. O endométrio, o problema é o desbalanço da dose e não ser acompanhado e não fazer nada por você com um profissional que entenda o que está fazendo. Então, você ter um parente de primeiro grau não contraindica a reposição hormonal para nenhum tipo de câncer hormônio dependente. Se você tiver um câncer hormônio dependente, a conversa muda, estamos proibidas de fazer por enquanto. Perfeito. Nossa, brilhou, Flavinha. Maravilhoso. Essa live foi, ó, Gente, sensacional. obrigada. Amo vocês, meus amores. Obrigada, mulheres. Amo vocês, foi Tô ótimo. com saudade. Olha, eu tava tão down, eu tô super feliz agora. Maravilhosa, né? Eu tava deprimida. Eu tô Eu feliz. sei que você tava. A gente vai te ligar. Beijo. Beijo.